Olá a todos, estamos em mais um Money Talks de Money Report. Dessa vez entrevistamos Alex Bourgeois, fundador e CEO da K10, que vai nos falar sobre a primeira bolsa de negociação de jogadores do mundo. Primeira bolsa de negociação de jogadores de futebol. Um negócio novo, interessante, inovador, promissor. Alex, como é que surgiu essa ideia? Bom dia, André. Obrigado pelo convite. A ideia começou a surgir em 2014, quando a FIFA proibiu que direitos econômicos de jogadores fossem vendidos para terceiros. Ou seja, de 2014 para cá, somente clubes de futebol podem adquirir direitos econômicos de jogadores. E nesse momento eu comecei a pensar como é que a gente conseguiria levar para o torcedor a possibilidade de investir na sua maior paixão, que é o futebol, e como é que ele poderia comprar pedaço ou uma coisa relacionada ao jogador. E assim começou a ideia e começamos a pensar em como, de fato, executar isso. E foi só através... Qual é o mecanismo? Na verdade, do mercado de tecnologia de criptomoedas que a gente conseguiu executar isso. Uhum. Mas exatamente como é que é esse mecanismo, meu caro? Estou muito curioso. Assim, Na verdade, a gente emite um token sobre o jogador, né, que fica numa blockchain, ou seja, ele fica totalmente protegido em relação às transações, e aí qualquer pessoa pode comprar esse token. Esse token ele é relacionado a um jogador e ele é indiciado ao valor de mercado de transferência desse jogador. Esse é o mecanismo de forma bem simples. Então, você compra um jogador pelo valor que ele está na nossa plataforma, que esse valor é definido entre compradores e vendedores, e se e quando o jogador é negociado, o valor desse jogador tende a se apreciar, né, se for acima do preço que está no mercado, e aí você pode lucrar com isso. Meu caro, como é que vocês testaram esse modelo? Vocês fizeram alguma experiência em algum clube, em alguma liga? Como é que... Ou vocês fizeram testes fora do ambiente do futebol? Não, na verdade, o nosso teste foi fora do ambiente do futebol. A gente testou isso em abril, maio, fizemos um microteste com pessoas que fizeram pré-cadastro com a gente, foram mais de 5.000 pessoas, e a gente testou como isso funcionava, e a gente viu que estava funcionando bem, enfim, melhoramos algumas coisas e lançamos em julho, mês passado. Qual pode ser a rentabilidade? Olha, Vamos colocar algumas categorias, assim, vamos supor assim, um jogador de 19 anos, primeira liga, né? Tá ali no Brasileirão, e um time que está ali entre os 15 maiores. O Brasileirão tem 20 clubes, vamos botar ali os 15 maiores, porque a gente já pega os principais do eixo Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e alguma coisa do Nordeste, né? Na verdade, a gente só lista na nossa bolsa jogadores com altíssimo potencial de valorização. Então, eles, em geral, têm menos de 23 anos. Essa é a primeira coisa. Se você pegar os 20 jogadores que a gente listou em julho, e você pegar a valorização deles até agora, para quem conseguiu entrar no ITO, ou seja, no lançamento dos tokens, a valorização até agora é de 85%, em um mês. Algum desses meninos aí foi para a Olimpíada? Tem dois que foram para a Olimpíada, o Martinelli e o Claudinho. Inclusive, o Claudinho já foi vendido para o Zenit, e 3 outros jogadores que estavam na plataforma também foram vendidos. Um foi vendido para os Estados Unidos e 2 para a Europa. Olha, o Martinelli você não vende porque eu sou torcedor do Arsenal, por favor, tá? Não, mas não é o mesmo Martinelli. Esse é o Martinelli do Fluminense. Tá bom. Ele tem o mesmo nome. Tô mais aliviado, tô mais aliviado. Uma dúvida, né? Eu acompanho alguns sites de agregação de dados, transferências e desempenho. Você falou em valor de mercado, mas nesses sites que torcedores, curiosos e jornalistas os valores do passe,
valor do passe do jogador, ele varia muito. E no momento que você abre uma temporada de negociação, esse valor tende a subir mais ainda. Eu acompanho negociações de Premier League e acompanho negociações da primeira divisão brasileira. Como curioso, eu nunca cobri esporte. Por que você tem essa discrepância tão grande e como é que você usa essa informação para você fazer a escolha da sua aplicação? Porque você pode estar, de repente, lá comprando um jogador que teve uma carreira discreta aqui, de repente ele está explodindo num pequeno time da Premier League. Ou o mesmo sujeito pode ter uma campanha discretíssima num dos times líderes da liga ucraniana. Como é que você faz essa... como é que o interessado procura isso? Na verdade, existem vários sites e sites de notícia que ficam divulgando o valor de mercado, etc. Mas existem sites especializados. Um deles, o mais famoso, chama Transfer Market. O Transfer Market, ele de fato coloca lá o dado do jogador quando ele é transferido, que é o dado oficial da transferência. Então, em função desse dado, é que a gente sabe qual é o valor que o jogador foi de fato transferido. É óbvio que na nossa plataforma você pode ou sair do jogador na hora da transferência, a gente faz o que a gente chama de, a gente faz uma recompra desses jogadores, ou você pode continuar na expectativa que ele foi para um time pequeno da Europa e que ele vai se valorizar mais. Então depende muito do entendimento de quem está investindo na plataforma, ou seja, o nosso cliente ele pode ficar com o jogador ou sair, dependendo do que ele acha que vai acontecer com o jogador. Vai se valorizar mais, não vai. Claro. Agora, você trabalha com jogadores jovens, faz todo sentido, ainda mais você trabalhando aqui no Brasil. O Brasil é um exportador de... O jogador de futebol jovem é praticamente uma commodity. Como é que você aprecia, como é que você precifica o contrato de um cara que está no seu primeiro contrato? Ou, provavelmente, ele é fruto daquele clube, ou teve transferências pequenas na divisão de base, e aí ele tem um contrato num clube, pode ser, sei lá, Atlético Paranaense, Fluminense, Grêmio, o que seja. E ele está nesse primeiro contrato. Porque do primeiro contrato profissional para o segundo, eu consigo entender. Como é que você precifica isso? É o clube que dá? Como é que é isso? Bom, na verdade, a gente precifica a partir do primeiro contrato para o profissional. Então, Tá. os jogadores que a gente lista são jogadores que já estão no time profissional. Não tem jogador que não está no time profissional. Então, a gente já tem, a partir daí, um parâmetro. E assim, baseado em que indícios, em que dados, né? Eventualmente o interessado pode procurar um bom negócio a investir? Ele tem que ser um fã de futebol ou ele pode tentar se comportar mais como um investidor de bolsa? Ele tem que se basear mais em dados factuais de desempenho, esse tipo de coisa, como um SofaScore, o SofaScore oferece, por exemplo. Então, o que a gente faz dentro da plataforma, a gente oferece uma pesquisa sobre cada um dos jogadores listados. Então, o investidor ele pode entrar, ter acesso a essa pesquisa, onde a gente exatamente coloca o desempenho do jogador, performance dele, projeção de valorização dele para os próximos 12 meses. A partir daí, ele pode, de fato, começar a analisar não só como apaixonado, mas como investidor. Então, ele tem parâmetros para poder olhar a projeção potencial do jogador. Nesse material que você oferece, que tipo de informação é oferecida? E você tem um desempenho, uma avaliação da condição física, porque você tem jogadores que são sensacionais. Mas volta e meia, o cara é um Paulo Henrique Ganso, ele se machuca muito, ele pode ter problemas e tal, ele pode ter umas instabilidades na carreira. No nosso relatório, a gente só apresenta dados de desempenho, a gente não tem dados de condição física, até porque é muito aleatório. O jogador pode ou não se machucar, e você tem que estar no dia a dia dele, dentro dos clubes, eles têm mais. E mesmo assim, eles escalam jogadores que às vezes vão se machucar, porque é aleatório, né? Como o cara vai ou não se machucar. Agora, com os dados de desempenho, se um zagueiro, você tem todos os dados de desempenho dele como zagueiro, comparado sempre com os melhores do mundo na mesma posição. Então, você consegue saber qual é a projeção dele. Um jogador de 19 anos de idade, que tem certos parâmetros, como, por exemplo, um zagueiro, e você vê a projeção dele em relação aos jogadores que tem hoje, 30, 32 anos, que são melhores, qual é a margem de progressão que ele tem. Então, em função desses dados, você consegue um pouco saber até onde ele pode chegar.
E como é que fica a garantia de recebimento do investidor? Na verdade, tudo acontece dentro da plataforma. Então, você é igual na bolsa de valores. Você compra o token de alguém e você revende esse token para alguém que quer comprar. Da mesma forma que você faz quando você compra ações na bolsa. Você compra a ação de alguém que está vendendo e você vende para alguém que está comprando. Me diz uma coisa, qual é o valor mínimo? R$ 20. R$ 20, ou seja, R$ 20. a Mancha Verde ou a Gaviões da Fiel, elas podem se Qualquer reunir, se pessoa. cotizarem para manter algum jogador ou lucrar com algum... Até mesmo essas entidades podem fazer isso. Não, a gente acredita que qualquer pessoa que é fã de futebol, colocando R$ 20 na nossa plataforma, pode comprar e vender os jogadores que estão lá. R$ 20 é um valor que a gente estima sendo acessível para todo mundo. Claro. A gente sabe que para fã de futebol, mesmo fã de futebol de classe C, D, E, eles gastam muito mais quando se fala de futebol. A gente já Claro. teve exemplos de torcedores apaixonados que venderam carro, largaram o emprego para seguir o time. Então, R$ 20 não vai ser o problema. Claro. Meu caro, no seu board tem sujeito que já atuou na Bundesliga. Seria mais fácil, né? Essa plataforma que você criou, ela também pode ajudar a transferir jogadores? Ela pode ser um parâmetro para interessados externos? A gente acredita que o dia que tiver muita gente negociando, quando eu falo muito, assim, milhões de pessoas negociando esses jogadores, eles de fato se tornarão um parâmetro, tanto para clubes como para empresários. Porque como é que você define o valor de mercado de um jogador hoje? É uma negociação entre um clube e um empresário, ou seja, é uma coisa que tem pouca poucos dados de fato para você saber qual é de fato o valor dele. É uma negociação entre duas pessoas. Se você tiver milhões de pessoas precificando um ativo, é muito mais crível você acreditar que esse ativo de fato tem esse valor, né? Então, acho que de fato ele vai ajudar tanto os clubes como os empresários na precificação dos jogadores no futuro. Meu caro, existe outra plataforma equivalente à sua em funcionamento fora do Brasil? No mundo não existe nenhuma, somos a primeira. Você já foi E única, consultado? por enquanto. Não só a primeira, mas a primeira e única. Você já foi consultado por gente de fora sobre isso? Já, tem bastante gente interessada em nossos produtos e nossa plataforma. Eu tô falando assim, não é gente interessada no que você desenvolveu, mas sim gente interessada no negócio. No negócio. Já tem gente de fora querendo ser sócia? Como é que é isso? Tem investidor de fora e tem investidor aqui no Brasil também que tem interesse já em se tornar sócio do negócio, porque percebem que, vamos lá, o que a gente está oferecendo de fato? A gente está oferecendo a democratização do investimento no futebol. Se você analisar com cabeça assim fria, não existe nenhum negócio no mundo, nenhum, que tenha um público-alvo maior que o futebol. Se você olhar o Google, o Facebook, que tem lá bilhões de pessoas, eles não chegam na quantidade de apaixonados, de torcedores de futebol que tem no mundo. Então você pode democratizar isso para todo torcedor no mundo inteiro, que é a nossa intenção. E quanto o jogador leva? Quanto o jogador costuma levar num contrato de transferência? Nos contratos entre os clubes hoje, depende, é caso a caso, né? Um Neymar leva muito mais do que leva um jogador desconhecido, porque o Neymar põe na equação que para ele ser vendido ele quer receber tanto. Um outro, X% da negociação. ele tem mais poder de barganha que um jogador desconhecido, que leva muito menos. Então, não tem um padrão, depende muito do jogador e é muito no caso a caso. E aí, esse contrato estabelece o valor do passe, quanto vai para o clube, quanto vai para o jogador, e dentro disso, quanto vai para o investidor. A parte do investidor, ela é deduzida do jogador, da parte do clube, ela é separada? Como é que Você está falando na nossa plataforma? Exatamente. Não, nossa plataforma a gente ganha corretagem. A gente só ganha corretagem da transação entre os clientes que estão transacionando o jogador na nossa plataforma. Mais nada. Mas o jogador é rentabilizado com o investimento de vocês? Não, ele não é rentabilizado porque, de fato, a gente não usa o direito de imagem dele para fazer o direito de imagem. Ele existe quando você, de fato, usa a imagem do jogador para promover um produto.
a gente não está usando a imagem dele no produto, a gente está oferecendo informação pública, que é o nome do jogador, e estamos oferecendo, e os compradores e vendedores se encontram lá para fazer suas negociações. Então, não tem ligação direta com o jogador nesse sentido, na questão do direito de imagem. Podemos chegar a esse ponto no futuro? Você pode ser conveniente? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Se os jogadores tiverem interesse de acordo específico, pode acontecer sim. Alex, muito interessante tudo que você está me contando. O seguinte, como é que um executivo de banco como você mudou tanto de atividade? Na verdade, eu saí de banco para entrar no futebol em 2010, porque eu vislumbrava que tinha um mercado grande que merecia um carinho maior da parte de gestão. E aí eu entrei nesse mundo aqui no Brasil, 10 anos atrás, e para tentar fazer exatamente esse trabalho de gestão com mais profundidade. E aí percebi que era muito difícil, o mundo do futebol no Brasil é muito fechado e tem muita dificuldade de se abrir, especialmente para a gestão, porque eles não são empresas, são agremiações de torcedores né, que acabam dirigindo o clube. E aí eu comecei a procurar caminhos que pudessem democratizar o investimento no futebol, e aí nasceu a K10. Essa é um pouco o caminho. Ainda acredito que o futebol é o maior negócio do mundo, porque ele tem uma vantagem grande, é que ele lida com paixão. E investir na sua paixão é uma coisa rara, né? Ninguém tem paixão por Petrobras ou por Eletrobras quando compra ações na bolsa, né? Ninguém é apaixonado por isso. Mas as pessoas são apaixonadas por futebol. E poder investir a partir de R$20 para poder ainda seguir a sua paixão pareceu um desafio interessante. Alex, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas explicações, você muito claro, muito objetivo. Eu acho que tem um grande negócio aí surgindo. Money Report conversou agora com Alex Bourgeois, fundador e CEO da K10, a primeira bolsa de negociação de jogadores de futebol do mundo. Alex, parabéns e até a próxima. Muito obrigado pelo seu tempo, até a próxima.